Então, hoje, nosso conteúdo a ser trabalhado é referente à busca, a espaço de buscas, né? Na realidade, deixa eu só mostrar aqui a aula. Então, nós vamos trabalhar com a seção 2.1, né? Essa seção 2.1 que estaremos trabalhando, ela faz parte da unidade 2, que é a resolução de problemas em inteligência artificial. E nesse contexto, nós vimos aí na aula anterior a representação de alguns problemas, usamos para representar esse problema a parte de probabilidade estatística, né? Vimos ali a questão das redes bayesianas, né? Trabalhando com a questão das probabilidades a posteriori e a priori, né? A priori primeiro, a posteriori depois, da execução do ato em si, e também de outros mecanismos como estatísticos também que poderiam ser utilizados. Uma visão geral aí dessa situação. Agora, nessa nossa seção 2.2, seriam os mecanismos de busca. Então, basicamente, nós temos nossos agentes inteligentes. Esses nossos agentes inteligentes, para que eles possam trazer resultados adequados, é necessário que estejamos, resultados, não só resultados adequados, mas também em tempo hábil, precisamos usar aí algumas métricas e alguns algoritmos que já existem, que podem ser adaptados para que estejamos aí criando mecanismos que sejam eficientes. Então, os agentes eles organizam e coletam em algumas estruturas que lhes permitem encontrar subconjuntos de dados necessários para uma tomada de decisão em um momento qualquer de tempo. Então, essa questão aqui, conforme a nossa necessidade, a gente pode já aplicar algum tipo de algoritmos ou até, basicamente, de duas formas. Veremos aqui que é a busca cega ou a busca heurística. Dentro da busca cega, existem alguns links que podem ser trabalhados, né, alguns conceitos, e a busca heurística também, que existem outros algoritmos. Cada um tem a sua funcionalidade, dependendo também muito bem do problema que está sendo tentado resolver, né? Sem mecanismo de busca, isto é, sem mecanismo que lhes permitisse avaliar as suas estruturas de dados, os agentes inteligentes não teriam como decidir adequadamente quais ações tomar em seu processo de resposta em um problema de inteligência artificial. Então, vamos pensar em um agente inteligente. Podemos ter agente inteligente em jogos, agente inteligente na distribuição logística de materiais, agentes inteligentes como veículo autônomo, né? Todos eles estarão trabalhando ali dentro de alguns objetivos em determinado momento. Então, vamos imaginar que estivéssemos criando um equipamento, aí, um barco que fosse buscar outros navios que venham a naufragar, né? Então, quando você vai buscar algum mecanismo no oceano, se você não tiver critérios para que você consiga procurar de forma mais adequada, você não vai conseguir chegar ao resultado eficiente da busca ali, no caso, em procurar algum barco que seja à deriva ou que venha cedo a naufragar, né? Então, nesse sentido, o oceano é bem grande, se nós não definirmos o que deve ser feito na questão do mecanismo de busca, ele pode se perder na imensidão do oceano. Isso não é um exemplo, né, que a gente pode pensar aí. Basicamente, os mecanismos de busca, então, eles trabalham na visão de árvore de decisão. Então, geralmente, vamos trabalhar em cima de árvore de decisão. Cada ramificação dessa nossa árvore tenderá a um tipo de situação. Então, aqui nós temos aqui um jogo de xadrez. Jogo de xadrez, não, desculpa, jogo de damas, né? Porque aqui não. Vamos considerar que seja jogo de damas. E o jogo de damas, aí, a representação de árvore, eu acho que vocês já devem ter visto eu acho que talvez já trabalharam em estrutura de dados, com alguns conceitos de árvore. Nesse contexto aqui nós temos as folhas, né? A árvore na computação ela fica invertida, né? As folhas são os nós aqui onde não existem ramificações. Nós temos as folhas que existem ramificações, a gente chama de vértices, e esses nós têm as ramificações internas, ou a gente pode considerar como raiz, né? E aqui é a raiz principal desta árvore. Então, muitas vezes, quando se define um ambiente, por exemplo, um ambiente de jogo de damas, né? Nós teríamos que detalhar todas as possibilidades do jogo aqui nessas ramificações. Conforme o que nós mexermos no nosso jogo, a gente vai seguir nessas ramificações dessa árvore para que estejamos tomando as decisões adequadas dentro desse mecanismo de busca da melhor solução, ou seja, de ganhar o jogo, né? Então, aqui, como ler essa árvore, como trabalhar com essa árvore de decisão, é isso aí que a gente pode implementar alguns tipos de algoritmos. Nós temos aqui um outro exemplo. Esse exemplo aqui do jogo de xadrez, jogo de damas,
Nós temos também a possibilidade de usar um jogo mais simples até para verificar os estados possíveis. Seria o jogo da velha, né? Aquele jogo mais simples. Entre outros, né? Tem diversos jogos aí que a gente pode estar criando aí mecanismos de estarmos trabalhando em cima das possíveis jogadas que esse jogo pode conter. Nesse contexto, também podemos pensar em utilizar também para deslocamento entre cidades. Esse exemplo aqui da Romênia, do que está sendo demonstrado para vocês aí, faz parte do livro do Russell e Norvig. Eles têm um exemplo, né, do mecanismo de busca, utilizando aí também a possibilidade de transporte. Então, o objetivo desta mecanismo de busca aqui é procurar. Aí nós temos que saber o melhor caminho ou chegar até o destino. Então, o início desse processo de deslocamento é em Arad, essa cidade mais à esquerda aí do mapa. Conseguiram achar Arad aí no mapa? Sim, ela tá no Na canto esquerda, superior né? direito. Direito? Esquerdo. Esquerda. Então tá jóia. Então ali nós temos Geralmente o eu confundo. Arad. Não, tudo bem. O Arad está ali. O Arad, na realidade, o objetivo é que ele chegue até Bucareste. De Arad até Bucareste, observe que existem várias possibilidades de caminhos, né? E aí, nesse contexto, a gente pode estar implementando algoritmos que fariam chegariam àquele destino de Bucareste ali, analisando para si um caminho que seja factível partir de Arad e com destino é, até o destino final ali, né? Bucareste, e também podemos definir talvez o menor caminho, né? O caminho mais rápido, o menor caminho. Então, existem algumas situações que podem ser utilizadas no mecanismo de busca. Basicamente, nós temos, então, como eu falei no início, separaríamos em duas formas de busca. Temos a busca cega e a busca heurística. Busca cega. A busca cega, na realidade, ela traz o contexto em que estaríamos trabalhando com o algoritmo que procuraria a solução no caso aqui, se usássemos este exemplo aqui de Arad até Bucareste, do deslocamento, este algoritmo aqui de busca cega, ele chegará ao destino. Agora não saberemos, ele não tem como saber se o caminho a ser escolhido foi o de melhor performance. O objetivo dele é testar todas as possibilidades. E nesse tema de testar, o algoritmo ele pode funcionar de duas formas, basicamente. Nós temos a busca em extensão. Essa busca em extensão também, em alguns livros, poderá aparecer escrito para vocês, busca em largura, né? Que faz parte da busca cega. Né? Esse método leva esse nome porque explora por completo os elementos que se encontram no nível de extensão horizontal, antes de se lançar ao nível posterior. Então, o objetivo dessa busca em extensão é a seguinte: observe as numerações dos nós que estão aí em tela. Esses nós indicam o seguinte, começando ali pela própria numeração, observe, o primeiro nível ali, o nível 1, passamos para o nível 2, 3 e 4, ou seja, o nível da nossa árvore, o nível 2. Depois de ter passado por nível 2, ou seja, 2, 3 e 4, é que seguiríamos para o próximo nível, né? Os nós que estão ali nesta árvore, nos nós, folhas, né? Os 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esse algoritmo aqui, ele vai estar procurando, evidente, que essas soluções aqui, nós temos que, qualquer espaço de buscas, nós temos que definir um ponto inicial, que aqui no caso seria a raiz, e até o ponto destino, que no caso aqui, como é uma árvore apenas de teste, podemos dizer que o nó destino fosse o 10. Então, nesse contexto aqui, o 1 ele percorreria todos os nós até que ele encontrasse o 10. Ele não necessariamente estaria usando qualquer tipo de conhecimento, mas sim estaria produzindo uma busca, encontrando, no caso ali, o número 10, sem que houvesse um critério, né, de estar filtrando os melhores resultados. Apenas chegar ao seu resultado final, então testando todas as possibilidades. Mas fazendo a leitura da árvore desta forma, né? Primeiro nível aqui 1, depois ele passa para o segundo nível da árvore, né? 2, 3 e 4, e aí segue para o terceiro nível até o nó 10. Então ele percorre a árvore toda até encontrar o nó 10 nessa sequência de níveis na árvore, tá? Nós temos aqui outra forma de busca, a busca em profundidade. A busca em profundidade ela tem três possibilidades de vertentes, né? A busca em profundidade ela poderá então iniciar aqui do nó raiz, seguindo até o nó folha, mas observe que
não seguirá mais o critério de olhar os níveis da árvore, né? Então, ele vai estar trabalhando em cima do nó raiz, seguindo aos nós folha, conforme a possibilidade da profundidade de cada resultado, de cada eixo aqui, de cada nó, né, da árvore aqui, com suas ramificações até o nó folha. Então, o objetivo aqui desse tipo de algoritmo ele estará trabalhando com o processo de recursividade, né? Que observe, o nó 1 ele passa pelo nó 2 aqui, chega ao nó 3, vai ao nó 4, daqui do nó 4 ele voltará ao nó 2, que passa novamente ao nó 1, vai ao nó 5, 6, 7, volta ao 5, volta ao 1, vai ao 8, 9 e 10. Então ele segue esta sequência. Neste exemplo aqui, né? Como eu mencionei, este tipo de algoritmo aqui, ele vai estar olhando a profundidade máxima da árvore, né? Então, se nós fizermos uma pequena analogia aqui, na busca em largura, vai estar sendo analisado, então, basicamente, nível por nível da árvore. Então, se a árvore tiver muitos níveis, né? Ela vai ter uma perda de performance, né? Agora, se tiver poucos níveis, essa seria mais rápida, né? Já a Professor, profundidade, evidente. Oi. Professor, Diga. falar. Deixa o Fernando falar. Não pode falar. Assim, você falou sobre a busca em extensão, né? E a em Que é profundidade. Sim, Então, extensão a e busca em largura. extensão, ela Diga. ela viria só sairia do nível 1, né? Sim. Iria para o nível 2, depois para o 3, depois para o 4. Seria isso? Isso. Seguiria sempre. O algoritmo tem que percorrer as possíveis soluções nessa sequência dos níveis de Sim. cada execução. Mas assim, ela não chegaria no nível 5, 6, 7, 8 e 9, 10, né? Dependendo, por exemplo, se nós estivéssemos trabalhando em cima deste professor, exemplo aqui, do endereço, né? Qual que é o seu e-mail para me enviar a atividade? tac.nic. @gmail. @gmail. Quando a gente Para trabalha enviar então, aqui, como? Só atividade e atividade, no caso, seria a segunda atividade, né? Sim, eu acho que é. IA. Coloca IA no assunto, segunda atividade. Eu respondi o e-mail com o questionário. Não sei se eu fiz tudo certo, mas... Não, tudo bem. Então aqui, lembrando aqui, nós estamos apenas usando um exemplo, mas aqui seriam as ramificações possíveis, né, de uma solução que estamos procurando. Então, se a solução estiver neste nível aqui, no nível 3, nessa árvore aqui, ele não seguiria para os próximos níveis. Ele chegaria ao seu resultado e ali encerraria a busca, né, no contexto da busca e extensão. Na busca em profundidade, não. Aí sim, vai estar procurando até o nó final, a solução. Essa árvore aqui é uma árvore de decisão. Eu estou procurando uma solução. Um desses nós aqui traz a solução que eu estou procurando, né? E nesse contexto, aqui a consulta, a busca seria chegando nos nós folhas e a partir daí, usando a recursividade, percorreria a árvore por completa, tá? Basicamente, nós temos na busca em profundidade algoritmos que estarão trabalhando em pré-ordem, em pós-ordem ou em ordem. Aí essa sigla aqui é bom que vocês entendam, né? Mas essa situação do pré-ordem, ela vai estar seguindo o vértice, esquerda, direita. Então, observe aqui. Vértice, então, a leitura deste algoritmo aqui de busca em profundidade vai começar com o vértice 1, seguirá para a esquerda, que é o 2. Só que aqui, o 2, ele na realidade é um vértice, né? Então, do 2 ele vai seguir por quê? Para a esquerda, direita. Aí volta novamente ao 5. Volta ao 1 E e esse vai ao nó 5. corrente? Oi? O nó corrente é quem? Nó corrente, como assim? Por exemplo, ele está Porque... aqui. Ó. Começamos a consulta, né? O vértice é 1, correto? Ele segue aqui para o 2. O 2 seria a esquerda, não seria a esquerda? Sim, Ele está à esquerda aqui deste nó aqui 1, né? Então, Evita agora... hamster. o corrente agora é o 2. Só que o 2, o que eu estou falando que ele é esquerdo, na realidade, ele é o vértice. Ele volta a ser um vértice. Então, quando eu chego aqui no 2, ele toma a posição novamente do vértice, eu vou para a esquerda, direita. Depois de esquerda, direita, quando eu for ler a árvore, volto para o vértice. O vértice aqui em questão é o esquerda, né? Então, nós vamos voltar aqui para a direita. O direita é um vértice. Então, vértice, esquerda, direita. Volto aqui para a esquerda, né? No caso aqui é um vértice. Então, eu passo para a direita. Então, ao direito, o 8 aqui é vértice. Então,
esquerda, direita, e encerra ali o andar nessa árvore, tá? Então, essa árvore ela vai andar dessa forma, sempre vértice, esquerda. Como isso aqui é um vértice também, eu sigo para a esquerda de novo, esquerda, direita. Aqui é um vértice, vou para a direita, direita também é um vértice, vértice, esquerda, direita. Aqui é a esquerda, vou para a direita, só que direita também é um vértice, vértice, esquerda, direita. Então, esse aqui é o sentido pré-ordem, tá? Depois que vocês vão ter, tem até um pequeno exercício lá no... Vou mostrar depois um exemplo a mais aqui para vocês. Muito bem. Não, é Nós porque temos... assim, Diga. aqui no livro ele fala assim, primeiramente o nó corrente é visitado. Então fica meio vago, né? Então, o nó corrente é visitado, mas, por exemplo, o nó corrente, nessa tipo de situação, em profundidade, o nó corrente aqui, ele vai entrar pela raiz, né? Aqui é a raiz, 1. Nesse tipo de leitura, este 1 fará parte, porque ele é o vértice, correto? Então, ele passa para, seguindo aqui, o algoritmo ele tem que seguir para a esquerda, nas possíveis soluções, né? Para a esquerda. Então, eu cheguei na esquerda aqui, só que a esquerda minha é um vértice de novo, observa, ele tem um vértice porque ele tem esquerda e tem direita. Essa profundidade, enquanto eu não chegar aqui na folha, eu não posso fazer a recursividade dele. Então, nós chegamos aqui em 1, passamos para a esquerda. O 2, ele passa a ser vértice. Vou para a esquerda. O esquerda aqui realmente é esquerda porque não tem mais nenhum nó, ele é um nó folha. Passo para a direita. Volto novamente para o 2. O 2, nesse contexto, seria esse esquerda aqui. Eu vou agora para a direita. Direita, que está aqui, ele é um vértice. Então, eu vou para a esquerda. Ele faz parte, o 5, é o vértice, esquerda, direita. Isso é como o algoritmo tem que funcionar. E aqui nós temos o esquerda novamente, e aqui no caso ele vai para a direita, que é o 8. O 8 ele também é um vértice. Então, esquerda, direita e vértice. Nessa recursividade é evidente que nós temos que saber quais são os sucessores e antecessores, né, dele, né? Então, nesse contexto aqui, o 5, quando esse algoritmo ele não conseguiria passar direto para o 8, ele precisa voltar ao 1 para que ele consiga chegar ao 8. E nesse contexto, ele continuar seu encadeamento dentro dessa árvore atrás da solução. Nós temos a questão do pós-ordem. O pós-ordem é o seguinte, o primeiro nó tem que ser à esquerda. Então, eu olho o 10 é o nó mais à esquerda? Não é. Ele vem para cá. O 3 é o nó mais à esquerda? Não é. Ele desce aqui. 1 é o nó mais à esquerda? É. Então, esquerda, direita, vértice. Aí eu olho aqui de novo. Agora eu estou aqui. Dele, eu partiria para a direita. Direita é o 6, né? Então, eu volto aqui para o 10, venho para o 6. O 6, no caso aqui, ele não pode ser direita, porque ele é um vértice. Então, eu passo aqui para a esquerda, né? Recomeço de novo. Então, esquerda, direita, vértice. Volto para o 10, vou para o 9. O 9 aqui, no caso, seria o esquerdo. Ele não é o esquerdo, então 7, direita, 8. 7, esquerda, 8, direita, vértice. Aí encerraria o encadeamento com o 10, que é o vértice em questão aqui. Esse seria o pós-ordem. E o em ordem, a ideia aqui da árvore é que ela seria o 4 inicialmente consultado, seria o esquerda total, não é. 2 também não é. O 1 é o esquerda. Então, esquerda, vértice, direita. Volto aqui para o 2. Venho para o 4. O 4, no caso aqui, esse aqui é o esquerda. Vértice, direita. O direita não é um nó folha. Então, esquerda, vértice, direita. Volto aqui ao 4, já participou, e assim por diante. Diga. Nesse pós-ordem aqui, acho que há uma divergência de informação. No pós-ordem? Porque no livro ele está falando que primeiramente ele realiza-se o processo recursivo de visita ao ramo à esquerda. E aí está ramo à direita. Você explicou como ramo à direita. Qual das opções aqui? Pós-ordem. Pós-ordem. Exato. Então, aí o pós-ordem ele aparece para você esquerda, direita, vértice? Sim, parece EDV. Tá. Mas só que a descrição dele não é essa. Não é essa? Então fala para mim a descrição. Aqui, ó, pós-ordem, EDV, primeiramente realiza-se o processo recursivo de visita do ramo à esquerda,
E depois, em seguida, realiza a realização do processo de visita ao ramo da direita. Muito bem, vamos lá. Então, olha só, a árvore ela tem que iniciar de algum nó. Esse é o nó inicial da árvore, entre aspas, né? Ele que vai iniciar o processo, né? Nessa situação, o nosso algoritmo, quando ele chamar o nó, ele vai observar se esse nó, se fosse uma lista encadeada, se ela tem um nó anterior e se ela tem um próximo nó, né? Então, nesse contexto, esse nó aqui tem 3 apontadores, 3 ponteiros, né? Então, chegando aqui, nesse nó aqui, ele teria que ser o esquerdo apenas para que ele pudesse ser o primeiro a participar dessa busca, né? Dessa ordenação. Então, ele não é. Então, eu tenho que passar ele para a esquerda, né? Aí o esquerda, esse esquerda aqui, ele não é o último nó também, ele é um nó, ainda é um nó que não é um nó folha. Então eu vou mais para a esquerda ainda, A1. Agora sim, o 1 é o primeiro que faz parte desse processo, né, de busca. Ele é o nó que estamos aqui trabalhando. Depois dele, nós temos que passar para a direita, ler este nó aqui. Ele é o nó folha, né? Passamos para a esquerda aqui. Nessa visão da esquerda, desculpa, nós estamos aqui à direita, 2. Depois passamos para o vértice. O vértice é o 3. Mas se nós lermos aqui o 3, seria já a esquerda, porque nós já buscamos esses outros nós aqui. Então, ele é o esquerda. Eu passo para o nó à direita. Só que esse nó à direita, se nós observarmos também, ele é um vértice, porque ele tem outros nós encadeados. Então, eu olho para o nó. Então, quando eu venho aqui, eu recomeço a contagem. Então, esquerda. Então, 4. Passo para a direita o 5. E vou para aqui para o vértice, 6, né? 6 é o vértice, que seria o direita lá. Muito bem. Quando eu passo para cá, se eu considerar aqui como vértice, mas nesse sistema aqui, ele tem a visão à esquerda, porque a direita dele já foi trabalhada. Então, ele é o esquerda, vimos o direita, só que o direita é 9, né? Mas o 9, ele é um nó que ele tem filhos. Então, esse nó aqui eu vou seguir para a esquerda dele, que é o 7, que é o nó folha, 7, direita 8, vértice 9. Aqui, neste 9 aqui, ele não tem mais ramificações. A visão que ele tem apenas que ele tem um cadeamento de um nó vértice. Então, o 9 à direita aqui passa para o vértice 10. Então, a leitura ficaria conforme a numeração que está aí dos nós. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho, que talvez fique mais fácil da gente trabalhar. Ok. E ficou bem confuso. Confuso essa parte, né? E aqui nós temos em ordem, que aí a ideia é que o resultado, os nós sejam percorridos e organizados em uma ordem coerente aqui de ações. Isso aqui não é uma árvore binária, tá? A árvore binária seria mais fácil de ser percorrida, né? Porque a árvore binária fica organizada sempre, o que está à esquerda é menor e o que está à direita é maior do que o nó raiz ali que está na árvore. Aqui não é uma árvore binária, diga. Você sabe se o TensorFlow, utilizando o Keras, quando a gente usa o dense, a camada dense, né? A layer Sim. dense, ele está fazendo esse tipo de busca de pré-ordem, pós-ordem? Eu acredito que ele não use isso. Eu acredito que ele deva usar, na realidade, buscas heurísticas. Porque quando você está usando, você deve colocar algum critério na sua consulta, não coloca? Na verdade, eu só peço para ele fazer com parâmetro de ReLU, ou seja, valores negativos são positivos, isso cria uma função exponencial. Ah, sim. Então ela usa um desses sistemas aqui de percorrer o caminho. Quando você trabalha de forma exponencial, geralmente é um algoritmo mais simples, ou de busca em largura, que é extensão, ou busca em profundidade. Aí busca em profundidade tem esses mecanismos de busca, tá? Em cada nó. Porque assim, eu peguei um modelo que já existia e melhorei ele só, né? Então eu não entendi muito bem os conceitos daquele trabalho que você pediu fazer, né? Sim. Perfeito. Eu fui e implementei um modelo existente e tentei melhorar a acurácia do modelo, né? Perfeito. Na verdade, eu só tropei 20% das linhas da tabela, né? E ele já funcionou com um modelo bem promissor em relação ao original. Legal. E assim, ele tem a funcionalidade porque ele utiliza, que nem eu mandei aqui no projeto. Deixa eu ver aqui. É porque eu tenho que ver, eu não lembro o nome, eu sou muito bom com o nome. Quer ver?
Tem um cientista, deixa eu ver aqui, inteligência artificial, histórico. Só um minutinho, professor. Beleza. Variação objetiva. Introdução às redes neural convolucionais. Foi o projeto que eu fiz, né? Certo. Aí tem um cara aqui que criou o Neo Recognition. E ele é basicamente assim, a partir de uma entrada, que é a camada nula, né? Ele cria sublayers. Essas sublayers são tipo achatamento de imagem. Mas, na verdade, ele pega 1 por 4, né? Divide a imagem em 4 partes e joga no modelo. Aí, esse modelo vai pegar essas 4 partes, uma parte da 4, e dividir em mais outra, e em mais outra. E isso a gente pode manipular usando isso que eu acabei de falar com o professor. Que entendi. é esse dense, né? E define a quantidade de camadas, de layer, né? Certo. No caso, você pode definir 256, aí 100, acho que é 256. Qual que é o parâmetro de memória mesmo? 256. Mas aí você está falando o seguinte. Esse contexto aí que você está fazendo, essas camadas aí não são camadas da rede, ou são camadas da rede? Camadas da rede, que deriva da camada de treino, né? Que eles mostram aqui. Porque daí você está fazendo, então, o quê? Você está, nesse contexto, criando camadas do treinamento da rede, né? Não é isso? As layers não são esse treinamento da rede que você está separando em quais áreas serão trabalhadas? Exato. Tipo assim, ele pega lá, né, o shape, né, que é o tamanho da imagem, 28 por 28, e introduz as layers de treinamento. E aí a gente pode definir tipo a ramificação de 256 e decrementando isso. Ou seja, a gente pode colocar uma 256, depois 128, 64, e ele depois vai fazer o modelo treinado com base nessas layers aí. Certo. Então, é que na verdade essas layers aí, que você está criando camadas ocultas aí ocultas não, na verdade camadas de neurônios que estarão tentando aí separar as imagens. Realmente, nesse contexto você está ramificando, está criando ramificações dessa forma também, né? Para que você possa, conforme o que ele estiver observando na imagem, ele vai estar separando quais caminhos estarão concluindo que aquela imagem é o que você está procurando. Nesse contexto, essa rede é principalmente usada para observar imagens, né? Exato. Então, aí ele vai realmente Classificar. separar, classificar a imagem. Então, nesse contexto, realmente ele está criando aqui ramificações das camadas, né? Conforme a imagem ele estiver observando as características que coincidam com alguma ramificação, ele vai seguir para essa ramificação para estar classificando essa imagem. É um mecanismo, tá? Só que aí, nessa classificação desse tipo de situação, ele vai estar usando alguma heurística, porque ele vai estar trabalhando em cima de alguns conceitos que vão estar naquele caminho, conforme que ele analisou na imagem, ele vai seguir para aquele caminho porque houve coincidências, vamos dizer assim, que classificaram aquele segmento de imagem para aquele nível de camada que vai classificá-la de forma mais adequada. Tentativa e erro, né? Mais ou menos. Ele, na verdade, depois do treinamento, ele vai olhar umas probabilidades e vai estar colocando as probabilidades naquele caminho para ver se ele vai conseguir classificar. Ah, sim. Muito bem. Porque eu estou implementando agora, né, como é que é? O protótipo, né? Sim. Mas eu já mandei o trabalho pro professor, não sei se você viu ele, aí você poderia talvez mandar uma resposta em relação se ele tá bom ou não. Eu vou dar uma olhada assim, é que eu não cheguei. Você já mandou o trabalho de dia 30? É o teórico. O teórico, né? Que é para enviar. Na verdade, eu vou fazer uma pequena apresentação dia 30. Mas eu vou sim. lê-lo, aí você vai só apresentar para os colegas a sua ideia. Beleza. Beleza? Muito bem, só para a gente recapitular também aqui, eu vou estar mostrando aqui esse sistema de busca, a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Com essa parte de profundidade, de extensão na busca cega. Eu vou considerar aquela questão do exemplo de deslocamento da cidade de Arad até Bucareste.
Então, nós temos aqui, ó, iniciando em Arad. O conceito desses algoritmos, esse algoritmo que nós estamos testando aqui é o algoritmo busca cega em largura ou extensão, né? Em extensão, que vocês viram aí. Este conceito é o seguinte: eu quero sair de Arad e chegar a Bucareste. Se nós olharmos aqui no mapa, o Arad ele vai seguir para Zerig, Timisoara e Sibiu. Ele pode seguir para essas 3 cidades aqui que estão no mapa, né? Então, quando eu for fazer a ramificação das possibilidades de deslocamento do Arad, eu tenho que citar as 3 cidades que ela poderia estar seguindo. Então, nosso objetivo aqui é chegar a Bucareste. Então, eu passaria lá, eu quero chegar a Bucareste. Então, Arad eu posso estar indo no sentido de Timisoara, Sibiu e Zerid. Então, Arad. A partir daqui, lembrando, o algoritmo ele viu a primeira camada, ele criou uma ramificação dessa camada. Então, Arad, ela seguiria para essas 3 cidades. Aí eu vou ramificar agora. Timisoara, ele vai apenas para Lugoj, né? Lugoj é a única cidade que poderá seguir. Então, só temos uma ramificação aqui nesta árvore. Sibiu ela está aqui neste ponto. Ela pode seguir, então, para Rinico, ou Fagaras, ou Oradeia. Então, ela pode seguir para 3. Ó. Então, as 3 ramificações possíveis aqui, tá? De Sibiu. Esse algoritmo vai observar agora o Zerid. O Zerid aqui, no caso, Zerid, deixa eu procurar. A Zerid, olha lá. Ele pode voltar para Arad, então seria uma ramificação, seria voltar para Arad, mas não faz parte da nossa solução, né? Nós temos que observar que já saiu de lá. E o Zerid, ele pode seguir até Oreadé. Então, na Oreadé aqui também ele pode seguir. Então, fizemos estas ramificações aqui. Então, no algoritmo de extensão, ou de largura, né? Seguiria para outra ramificação. Temos as ramificações aqui. Lugoj seria Merradia. Rimiku chegaria a Craiova. Petiste também chegaria aqui essas ramificações, né? Fagaras chegaria a Bucareste. Está aqui, ó, Fagaras para Bucareste. E Oreadé chegaria a Zerid novamente, ó, chegaria a Zerid aqui, nesse contexto aqui. Nessa situação aqui, o caminho que estaríamos resolvendo essa situação seria do Arad, Sibiu, Fagaras e Bucareste. Está aqui, ó. Arad, Sibiu, Fagaras e Bucareste. Então, seria este o caminho que estaríamos seguindo, né, para que pudesse chegar a Bucareste. Neste tipo de algoritmo de busca em largura, vocês observaram que vai sendo colocado as possibilidades de cada nó, das suas, no caso, se for um de transporte, para quais os destinos que essa cidade poderia estar interligada, né, via essa rodovia. Então, essa marcação entre elas aí são a rodovia de ligação, né? Então, esse é o eixo que o algoritmo está procurando, o caminho para que ele possa chegar ali até Bucareste. Se nós analisarmos aqui, essa solução que foi encontrada é uma solução ótima, chegaríamos a Bucareste, né? Agora na verdade ela não é ótima, ela é um caminho viável, né? Factível, né? É possível chegar a Bucareste. Mas ela seria ótima? Qual seria o critério para que fosse ótimo? Ela descer por Reminico, Valici, será? E Petiste. Petiste, né? E depois Bucareste. Por que você chegou nessa definição? Tem uma curva ali que, bom, olhando aqui não parece ser grande coisa, né? Sim. Mas geralmente caminhos mais lineares, né, são mais próximos. Entendo. Então, vamos lá, vamos pensar. Na verdade, esse algoritmo ele não leva em consideração a distância entre as cidades, correto? Ele apenas observa aí ele trabalha em níveis nessa árvore de decisão, sem observar as distâncias. Observe que existe uma numeração entre cada cidade. Essa numeração seria a distância em quilômetros de cada cidade. Então, de cada cidade, existe esse caminho. Então, para que nós pudéssemos considerar como ótimo,
temos que levar em consideração a distância em km, né, para que tivéssemos o menor caminho, mesmo que estejamos passando por mais cidades. Então, essa busca aqui em largura ou extensão, ela não, na verdade, pode ser usada principalmente em situações em que o encadeamento desses nós tivesse peso 1, por exemplo. Aqui não leva em consideração a distância. Então, peso 1 chegou ao seu destino. Agora, se analisarmos o mapa em si, o peso de cada trecho via sua quilometragem, o custo de cada um trecho pelo quilômetro, não seria a melhor solução. É uma solução que chegaremos ao destino, mas não seria a melhor solução, levando em consideração o km que estaremos trabalhando. Eu fiz a conta aqui. Ah, Se pegasse o caminho que ele recomendou, ele andaria 461 quilômetros. certo. E se pegasse o caminho que eu falei, ele andaria só 329. Então, é o Já melhor caminho mesmo. houve um benefício aí no caminho que você calculou, mas por quê? Você usou uma heurística. A busca cega não usa heurística. A busca cega ela vai procurar uma solução. Agora, ela vai apresentar uma solução que seja factível, seja boa, seja realizável, mas talvez não tenha a solução ótima do problema, ou seja, não traz o melhor custo desse trabalho. Muito bem. Aqui nós temos, então, essa aqui é a busca em largura. Agora nós vamos fazer a mesma busca, só que agora é a busca em profundidade. Então, aqui, quando é profundidade, lembra que a profundidade a gente sempre procura um nó folha, sempre à esquerda? Ele começou a procurar aqui à esquerda. Então, ó, o nó inicial, ele ramifica para esses 3. Aí ele vai procurar o nó esquerda, à procura do nó folha. Então, ele vai seguir aqui para o nó folha, então vai passando pelas cidades. Ó, observe, ele está seguindo aqui de Arad, a Timisoara, a Lugov. Então, está seguindo por esse caminho aqui, ó. Erradia, Dobreta, está em Dobreta. Craiova. Chegou em Craiova. Observe, ó, Craiova já tem 2 caminhos. Nesse sentido aqui, ele vai ter que fazer as 2 possibilidades aqui de cadeamento. De Craiova para Rimnicu, né? E Piteste. Então, passamos aqui, ó lá. Piteste e Rimnicu. Piteste, ele pode ir para Bucareste ou ir para Rimnicu novamente. Então, aqui, ele pode ir para Bucareste. Então, ele chegaria em Bucareste via este caminho, ó. Observe, ó. Nesta solução aqui, ele seguiu um outro caminho e chegou a Bucareste. Essa solução aqui seria a busca em profundidade. Ele foi até o nó folha. Neste contexto aqui, muitas vezes a gente tem, dependendo da situação, aqui é um problema simples, rápido de ser resolvido, né? Mas se fôssemos um problema muito cheio de nós, até chegar ao nó folha, nesse tipo de algoritmo aqui muito se usa também trabalhar em uma profundidade X da árvore, né? Vamos imaginar que a árvore tenha lá 1000 registros. Eu vou trabalhar, aliás, talvez nem saiba quanto essa árvore vai gerar de profundidade, mas eu defino que ele vai trabalhar só até 1000 registros, como exemplo, só porque ele não trave. Porque, observe, ele foi seguindo aqui o cadeamento à esquerda. Se eu não definir um critério de parada, e se nosso problema fosse muito grande, ele poderia até entrar em loop aqui à esquerda e não chegaria a local algum do nosso destino, né? Isso num contexto maior, porque isso aqui é um exemplo mais simples. Mas aqui, observe, ele seguiu um caminho e chegou ao destino, ó, Bucareste, ó, seguiu por aqui. Agora, esse destino aqui que ele encontrou, talvez seja longo, né? Se nós fizermos a soma aí, talvez não tenha o melhor resultado. Mas ele conseguiu também trazer em cima de um resultado possível de solução. Viram, então, a diferença de um e outro? Cada ramificação leva um caminho diferente, né? Aqui. Então, nós estamos aqui. Sempre, no caso, seria mais esse daqui, o pós-ordem, né? Sempre olhando à esquerda, como também o em ordem, olhando à esquerda. Então, o da profundidade. Aqui, largura, né? Que é o extensão. Nós estamos olhando por nível na árvore até achar uma solução possível, conforme as suas ramificações. E aqui é a solução, usando aí o pré-ordem, né? Mas usando a busca em profundidade, em qual ele vai estar buscando à esquerda, o nó folha, até que aquele circuito ali, ou aquelas possibilidades de
de encadeamento se encerrasse para que pudesse seguir para outros, o nó, ou vértice, ou para o nó para a direita. Então aqui também obtivemos um resultado possível, chegaríamos a Bucareste, só que aqui talvez nessa, já evidente que ficou bem mais longo o caminho, né, até a chegada a Bucareste. Então esse tipo de busca cega, não priva por estar encontrando o caminho mais curto, mas sim um caminho que seja possível sairmos de uma origem e chegarmos a um destino. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Alguma coisa que vocês queiram comentar? Mas assim, quando ele chegar naquele centro ali, né, de Arábia para Sibiu, ele vai continuar, tipo, Reminiku, depois Craiova, aí puxar para direita para Tá, vamos só subir aqui. Ele tá aqui, né? Não, aí ele nó do meio já. Cá. Ele ramificou para essas duas aqui, né? E de Petisc foi para Bucareste. Bucareste é o resultado, então ali ele acaba. O algoritmo encerraria aqui, né? Ele faria até essas duas, as ramificações de Petisc, ele não sabe qual que é vamos dizer assim, o término, o estado final que nós estamos procurando, né? Então, todo o processo de busca, a gente tem o estado inicial e o estado final. O estado final é onde nós queremos chegar. No caso, nesse tipo de situação aqui, como seria um transporte, né, entre cidades, então, estado inicial, Arad, estado final, Bucareste. Então, ele chegou no estado final, o algoritmo encerra. Mas como é que a gente pode ver a possibilidade que daria se ele fosse pela ramificação do meio ali? Ou não tem como? Isso. Não, no caso nesse tipo de algoritmo, ele não faria nessa ramificação. Só se tivesse definido, não, ele só vai ramificar até o terceiro item, até Merradia, né? Vamos imaginar que eles fossem até Merradia. Aí sim, começaríamos a fazer encadeamentos, né? Os nós vinculados a Sibiu. Sibiu aí estaria Fagaras, voltaria até essa Rinicu, também faria parte. E aqui, nessas ramificações dessas duas cidades, Sibiu, aí escolheríamos à esquerda, outra para ramificar em busca do nó final, do estado final, no caso que seria o Bucareste. Sim. Muito bem, então essas são as possibilidades de ramificações, né, usando os dois algoritmos. Isso em busca... Isso aí, a gente usou a pré-ordem, né? Aí após ordem, viria para Sibiu, né? Sim. O em ordem ele faria como? Na verdade, o em ordem aqui, neste critério aqui que nós estamos trabalhando, essa árvore de decisão, ela foi montada via as possibilidades que foram geradas aqui, né? Dependeria da modelagem que foi feito. Aqui, esse encadeamento que eu fiz foi feito no encadeamento conforme as possibilidades de ramificações que estão aqui na árvore, né? Aí, o que nós teríamos que fazer? Teríamos que desenhar a árvore por completo, as possibilidades de ramificações dela, todas aqui, né? Para que pudéssemos seguir esse critério que você está mencionando aí, da leitura, né? Do nó folha para o nó raiz, ou entre outras possibilidades. Mas nesse busca em profundidade aqui que nós fizemos, nós encadeamos, né? Esses nós, via o que nós temos aqui no mapa. Agora, é evidente que eu vou daqui a pouco fazer um exemplo que se já tivéssemos os nós aqui, como que faríamos para que procurássemos os nós dentro de uma árvore já definida? Nesse sentido aqui, esse nó que nós estamos gerando o encadeamento dele aqui, seguindo um algoritmo, usando como pano de fundo essas possibilidades de ramificações aqui. Aí dependeria, né, da nosso algoritmo, depende do estado inicial. Nós estamos saindo de Arad, mas se nós saíssemos de uma outra cidade com destino a Bucareste mesmo, esse encadeamento mudaria a sua forma, né? Porque seguiríamos aqui um outro tipo de encadeamento. Entendi. Então, nesse encadeamento aqui, nós queremos chegar a Bucareste. Mas se fosse uma cidade como Zerid, eu queria desejar chegar a Zerid, daqui ele já teria que seguir para Zerid, porque viríamos que nós não queríamos... observaríamos que... Aliás, ele seguiria até o final aqui, no caso, um nó final. Não achando esse nó, ele voltaria para a árvore até buscar Zerid. Então, até teria mais custo computacional se ele fosse Zerid, porque ele teria que percorrer todos esses nós aqui, né, os nós à esquerda, para que ele pudesse chegar à direita no Zerid que está aqui definido. Ou uma outra ramificação que chegasse a Zerid. Entendi. Muito bem.
A busca heurística, aqui na busca heurística, diferente da busca cega, nós aqui estaremos levando em considerações alguns conhecimentos e algumas métricas para que possamos deslocar melhor entre esses nós. Então, aqui, basicamente, nós tínhamos as distâncias. Em momento algum, vocês observaram que nós levamos em consideração as distâncias. Apenas resolvemos aqui o encadeamento conforme o tipo do algoritmo. Na busca heurística, não. Nós estaremos levando em considerações funções, objetivos, levaremos em considerações o menor custo para que possamos alcançar o resultado aí dessa busca. Evidente que quando estamos trabalhando em cima de um conceito em que caminhos diferentes têm custos, né, diferentes. Se fosse cada caminho tivesse o custo 1, como o jogo de dama, a questão heurística já não ficaria tão bem empregada. Então, basicamente, a busca heurística, nós vamos observar a complexidade da árvore em que está ocorrendo a busca, as regras que formam os nós das árvores e a eficiência do algoritmo de busca. Aqui nós podemos observar que existem alguns tipos de algoritmos, como o algoritmo de A-estrela, que utiliza recursos de estar observando conforme modelagem. Aí quem faz a modelagem é o cientista, né? O cientista da computação que está mexendo com a IA. Ele faz a modelagem do problema, observa quais são os custos que estão envolvidos ali naquele problema, e a partir disso, colocando essa função de custo dentro do algoritmo, o algoritmo tentará procurar uma melhor solução com o menor custo possível que foi definido na equação. Voltamos novamente para aquele exemplo. Só que agora observem que nós temos um exemplo aqui que estaremos considerando as distâncias em quilômetros entre os municípios, né, entre as cidades da Romênia. E aqui nós temos uma outra consideração, outro conceito que está sendo aplicado. Vocês sabem que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então aqui a pessoa modelou o problema aqui de Bucareste, lá na Romênia, em linha reta, as distâncias de cada cidade em linha reta para Bucareste. Então, todas as cidades que estão aqui descritas em linha reta para Bucareste, as distâncias estão aqui descritas neste mapa aqui, né? Então, nós temos a legenda aqui, as distâncias em linha reta e as distâncias entre... aí usando a estrada mesmo, né? Para que pudéssemos descobrir o melhor caminho. Vamos novamente iniciar do estado inicial, Arad. Nós temos as ramificações. Essas ramificações aqui, nós levaremos em consideração. Nós temos um custo aqui de quilometragem, né? No caso da pista mesmo, da estrada, no caso de 118 quilômetros, de Arad para Timisoara. E de Timisoara, além dessa distância de quilômetros de Arad que vai percorrer até chegar a Timisoara, vai se somar a ele a distância em linha reta de Timisoara até Bucareste. Então, 118 km de Arad até Timisoara e de Timisoara até Bucareste, em linha reta, está 329 km. Ou seja, daqui de Timisoara até Bucareste, 329 km. O custo desse nó aqui foi de 447 km, nessa nossa soma. Sibiu, a distância é de 140 km até Sibiu, e a distância em linha reta de Sibiu até Bucareste é de 253 km. Um custo aqui de 393. De Arad até Zerid, nós temos 75 km. E de Zerid até Bucareste, nós temos quilometragem de 374 km. Somando aqui, nós temos 449. Então, cada um desses nós tem um custo para se trabalhar com eles. Em busca heurística, aí programaríamos para ele procurar o menor custo. Qual dos nós que nós devemos encadear? CBU tem o menor custo. CBU, né? Por quê? CBU tem 393 km. Então, ele tem o menor custo entre os outros. Então, é dele que eu vou encadear. Olha lá, observe, encadeei. Nesse encadeamento, nós chegamos a Oradeia. Oradeia são 151 km, só que observe, ó, nós já rodamos 140 aqui, mais 151, nós temos aqui um custo de deslocamento de 291 km. Em linha reta, Oradeia fica a 380 km de Bucareste, tendo um custo aqui de 671 km. Muito bem. Somando aqui, então, 671. Rimnicu
temos 220 quilômetros, 193 quilômetros em linha reta, então somando aqui 413 quilômetros, levando em consideração o caminho que seguiu. Sibiú a Fagaras, nós temos 239 quilômetros, 140 mais 99, 139, mais 178, que é linha reta, de Fagaras a Bucareste. Temos um custo de 417. Desses nós aqui, qual que é o nó que o nosso algoritmo vai encadear? Qual que tem menor custo? Rinicu, né? Isso. Aí ele encadeou. Chegamos a duas outras cidades. Craiova e Petiste. Mesma situação. Nós temos o primeiro ali, é a quilometragem que já rodaríamos até lá, 366, mais a distância em linha reta. Isso nas duas cidades, vamos obter, então, 526 da primeira cidade, Petisque 415. Nesse contexto, qual é? Agora observem, ó. Todos os nós aqui estão envolvidos, tá? Esse nó 447 não ramificou ainda, né? Mas o algoritmo ele pode ramificar se ele for o melhor custo. Temos esse aqui para ramificar, temos este outro aqui que não ramificou ainda também, o Oreadé aqui não ramificou, Fagaras não ramificou, Zerige não ramificou também. Desses nós, qual a gente vai ramificar agora? Teste, né? Porque Rinicu já foi ramificado, seria a melhor opção. Então, Petiste. Petiste ramificou para quem? Para Craiova. De novo, ó, Petiste ele vai para Craiova. Ó. Ele vai para Craiova e vai para Bucareste. De Craiova, vai rodar 445 km. Saímos de Arade até chegar a Craiova, seguindo para o Petisque, chegaremos a 455 km, mais 160 de linha reta até Bucareste. Demos 615 aqui. De Petisque a Bucareste, são 101 km, olha lá, 101 km. Somando aqui o percurso todo, deu 418 km. E em linha reta de Bucareste, Bucareste é zero. Então, tivemos aqui um 418, correto? Chegamos a Bucareste. Perfeito. Ainda podemos testar alguns caminhos. Vamos imaginar que Fagaras ficasse a 1 km de Bucareste, de distância, em asfalto, né? Então, seria uma cidade possível de ser ainda testada. Então, nós não paramos aqui. Nós vamos olhar agora aqui, dentro das nossas possibilidades, qual nó tem o menor custo deste circuito aqui. 417. De Fagaras, muito bem. Isso. Fagaras. Então, Fagaras agora ela vai ter que estar ramificando Fagaras. Fagaras só vai até Bucareste. Só que de Fagaras para Bucareste são 211 quilômetros. Então, 211 quilômetros aqui, somaria, então nós rodaríamos 450 para chegar em Bucareste. Bucareste é Bucareste, então está zero, né? Então, 450 quilômetros. Chegamos a esses nós aqui. Agora, qual é o nó que tem menor custo? Peraí. Qual que é o menor que tem menor custo? É o Zeride ali, né? Não, peraí. Não, mas pode falar o que você está vendo com o menor custo. Ó. O custo é esse aqui, esse número que está aqui embaixo. Ó. Qual que é o nó que não ramificou ainda, que tem o menor custo? Timisoara. Não, mas pode falar. Que eu falo o seguinte, ó. Qual que é o menor custo aqui? Nós temos dois nó que chegaram a Bucareste. Já estão em Bucareste. Qual que é o menor custo aqui deles? O menor custo? Piteche? Daqui de Bucareste. Esse Bucareste aqui é o menor custo, não é verdade? 418? Mas Piteche é originário. Mas só que o Piteche já foi ramificado, ó. Já saiu o nó dele. Ele não conta mais. Todos que já foram ramificados, não se conta mais, não se contabiliza. Então, o nó com menor custo aqui é esse que chegou em Bucareste, 418, e ele já chegou ao seu nó destino. Então, o menor caminho aqui é Arade, Rinicu, Petisque e Bucareste. Ó. Esse é o menor caminho, rodando 418 quilômetros. Então, este algoritmo aqui, ó lá, chegou ao resultado, ou seja, o melhor caminho é este de Bucareste aí. Este tipo de algoritmo traz, então, talvez não traga passar por menos, passaríamos por mais cidades, que é a solução que nós encontramos aqui na largura, né? Na solução em largura, passaremos por mais cidades. Mas a distância aqui seria ótima, então, ou seja, o menor percurso a ser trabalhado é essa. Esse algoritmo ele consegue encontrar. Interessante, né, esse algoritmo ou não?
Muito. Então vamos fazer um na prática aqui, vamos tentar fazer um teste aqui, não faremos, né? Vamos usar uma ferramenta que vocês vão tentar fazer uns... Ele vai procurar caminhos aí para vocês procurarem aí. Deixa eu só entrar aqui no... Vamos abrir aqui o navegador. Vou abrir aqui uma aba nova. Eu vou pulsar aqui minha cola, tem um endereço aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar no e-mail de vocês o endereço ou vocês conseguem copiá-lo aí? Manda no comentário, professor. Tá desativado o chat. Manda no Dontpad. Dontpad.com/, sei lá, IA. /IA? Tudo maiúsculo. Conseguem digitar aí? Fala de novo aí como que é o nome? Tá aqui, o site tá aparecendo aqui em tela. Vou colocar aqui, peraí. kiao.github.io/pathfinding.js/visual. O que é isso aqui? Esse algoritmo que nós testamos ali. Aqui é uma brincadeira, mas que é bom para que você, caso quem deseje trabalhar com esse algoritmo aí de busca heurística, ele consegue dentro desses, aparecerão uns quadriculados para vocês aí fazer os testes de como o algoritmo poderia procurar o melhor caminho. Oi? Deu erro mesmo. Deu erro. 404. 404, né? Não? Alguma coisa assim. Deu erro 404? Isso. Sim. Só um momentinho. Mas como é que o meu entrou? Vocês não... Usa o Dontpad.com, professor. Dontpad.com e A tudo minúsculo. Tem até uns códigos ali para notebook. Você colocou aqui um Rede Perceptron? Entre em dontpad.com/IA. Só que esse /IA já está sendo ocupado. Vamos procurar outro. Vamos colocar IA unique. IA unique. Acharam já aí? Já colou? Tá. Tá tudo maiúsculo, tá? Ele tem .com/IA maiúsculo unique. Feito? Agora foi. Agora foi, né? Perfeito. Então, muito bem. Aqui, vocês observem, o algoritmo ele vai trabalhar aqui Dijkstra, tá? É o algoritmo Dijkstra, mas na realidade ele vai usar aqui o algoritmo A-estrela, basicamente também. Então, nós temos aqui o algoritmo A-estrela. Nós temos duas situações aqui, ó. O nó verde e esse nó vermelho. Quando a gente procura uma solução, ele vai traçar um caminho do verde
até o vermelho, o menor caminho possível. Aí ele falou aqui que a distância entre eles é de 26, ele realizou 111 operações até descobrir esse melhor caminho aqui, tá? O melhor caminho para ser trabalhado. Vou clicar aqui em Clear, limpamos, só que é o seguinte, a gente pode dificultar um pouco. Então eu vou colocar aqui o seguinte, toda vez que eu clicar aqui na tela, esses nós que eu estou colocando aqui na tela, eu estou tentando criar aqui um impedimento para que o algoritmo descubra, aliás, ele consiga encontrar um caminho para chegar até esse ponto vermelho aqui, que eu estou escondendo ele aqui um pouco. Então, escondi um pouquinho ele, né? Aí o algoritmo ele vai rodar aqui, esse mesmo que nós fizemos de busca em estrela ali, que tem um custo, ele vai olhar o custo aqui e vai tentar chegar ao resultado. Ó. Ele está calculando aqui quais as possibilidades, ficou um pouco mais difícil para ele. Ah lá, encontrou. Ó. Este é o menor caminho até lá. Então ele ocupou aí 34,21 espaço, que ele percorreu cada um desses quadrados, né? Ele realizou 975 operações, demorou 10 segundos para que ele resolvesse esse tipo de solução, tá? Então o algoritmo ele rodou aqui até ele conseguir chegar a esse resultado, então ele teve que testar a característica principal aqui, é a quantidade de quadros, né, de quadrados aqui que ele terá que transpor até chegar ao objetivo. Ele poderia seguir por um outro caminho aqui, mas levaria mais, passaria por mais quadrados, né? E não é esse o resultado melhor aqui. O resultado melhor dele é trabalhar com o menor espaço possível. Onde que vê a quantia ali mesmo? Verde aqui. Oi? A quantia de passos que ele corre? Aqui, ó. Operações aqui embaixo, à esquerda. Em cima, aqui sim. basicamente do botão iniciar, aparece lá operações que ele trabalhou. Este tipo de algoritmo, então, eu coloquei um outro site para vocês lá no Don'tpad. Esse outro site aqui, ele já mostra o algoritmo para vocês em funcionamento. Então, este algoritmo aqui, ele trará o resultado para vocês já mostrando o possível funcionamento do algoritmo, mostrando os custos que forem envolvidos. Então, aqui nós temos novamente ó, o ponto verde e o vermelho. Aqui temos aqui o total, no caso ali, o total calculado, que é a soma heurística e o custo por etapa, no caso o G, né? O G é o custo da etapa, é o número total de etapas necessário para caminhar de um nó ao outro, né? O H é estimativa heurística, né? Uma estimativa mais ou menos de custo heurístico de quando vai ser trabalhado. E aparecerá aí a soma deles da função F, o custo total. Esse F que está aí em tela vai mostrar aqui o custo total. Muito bem. Aqui temos o algoritmo, a função dele, né? Mas eu posso já colocar aqui, por exemplo, vamos mudar aqui o mapa, limpar o mapa. Ficou fácil isso aqui, deixa eu limpar o mapa de novo. Como é que faz para sair isso daqui? Daqui não quer sair. Daqui é um pouquinho mais difícil, ele não quer sair. Mas tudo bem, ó. Eu fiz aqui os caminhos. Eu vou startar aqui as possibilidades, né? Olha lá, ele traz para mim, ele trouxe, então, ele veio daqui do verde até o vermelho, ele seguiu este caminho, e esse foi o custo que ele teve até chegar lá. Então, por esta conta aqui, ele define quais dos quadros, quais dos quadrados aqui que ele vai seguir como métrica de trabalho. Então, o primeiro que ele seguiu aqui, 7, sendo andou 1 e o custo seria 6 de distância, foi seguindo de 7, escolheu um de 9, aqui um de 11, desconsiderou esse somatório de 13, observando aqui o custo do início até o nível heurístico, né? E até ele chegar ao resultado H. Então, tudo isso aqui é testado usando o algoritmo A estrela, né? Pathfinder Dem. E aqui temos o algoritmo em si, caso vocês queiram codificá-lo, né? Para testes. Está aqui, como o algoritmo pode estar escolhendo os melhores caminhos, né? Observando aí a heurística do processo. Beleza, pessoal? Desde até, caso vocês queiram fazer um desse similar, é só usar o algoritmo aqui. E no GitHub tem aqui vários algoritmos para demonstrar como funcionaria esses eventos. Ok, pessoal?
Ainda estão aí? Sim. Sim. A gente tá testando aqui. Então, beleza. Testem aí, eu vou sair para o intervalo. Aí hoje eu vou retornar um pouquinho. Vamos só fazer 20 minutos de intervalo. Aí eu já retorno para a gente continuar com o segundo momento da aula, tá bom? Beleza. Falou. Falou.